Alô, quem tá falando? Alô? Oi, Luiz Damasceno, é o Palhaço Sossego, tudo bem? Tudo bem, Oi, Diamantinho? querido! Ó, Como estamos? nós estamos ao vivo aqui na live do Sossego e eu tô ligando pras pessoas. Você tá de quarentena? Eu tô na quarentena, sim. Você é professor? Como é que tá isso na escola? As crianças estão assustadas? Vocês conversaram bastante sobre isso na escola? Desculpe, não entendi. Vocês conversaram bastante sobre esse assunto na escola? Conversamos, sim. E aí? Primeiramente, quando a gente teve a notícia, nós não tivemos muito tempo, né? Porque assim que saiu a notícia, a gente logo precisou entrar em quarentena. Nós tivemos praticamente assim, acho que uns 3 ou 4 dias, mais ou menos, para nos organizarmos e conversarmos um pouco com os alunos a respeito desse assunto e já entramos de quarentena. Então, não deu tempo de explorar tanto, mas a gente conversou, sim, sobretudo os professores de ciências, né, e de biologia abordaram bastante o tema, sim. Ô Luiz, você acha importante ficar de quarentena por quê? Olha, o que a Organização Mundial da Saúde tem falado, e eu acho que é o órgão supremo a quem a gente deve respeitar, né? O que a Organização Mundial de Saúde tem nos trazido enquanto precaução e enquanto dados é que este é um vírus extremamente contagioso. Então, além do fato, né, das pessoas apresentarem alguns sintomas que são claros, né, como um resfriado leve, dor de cabeça, a pessoa fica espirrando, não é, com coriza, além desses, ainda tem as pessoas que são assintomáticas, que significa que elas não apresentam sintomas, porque o vírus está incubado, mas ele pode se desenvolver só depois de algum tempo. Né? Depois de 7 dias, depois de 10 dias. Então, e ele transmite, né, com gotículas de saliva que espirram da nossa boca, ele transmite a partir de um toque de mão, de um abraço, de um beijo, ou mesmo de você pegar num carrinho de supermercado e a pessoa pegar nesse carrinho depois. Então, por ser um vírus altamente contagioso, a importância do isolamento social é tentar fazer com que os números desses contágios não se agravem. Então, enquanto a gente está em casa, a gente está preservado. E se por acaso eu for um vetor é aquela pessoa que transmite para outra. Eu não corro o risco de transmitir a uma pessoa, sobretudo ao grupo de risco, que são pessoas acima de 60 anos ou pessoas com diabetes e doenças respiratórias. Então, a quarentena, ela é extremamente importante para que a gente contenha o avanço. Agora, né? Então já há pessoas contagiadas, já tem pessoas em tratamento, mas para que a gente não aumente esse contágio, não aumente pessoas contagiadas com esse vírus, é importante ficar em casa. Sobretudo, Palhaço Sossego, para que o SUS não entre em colapso. Porque talvez um de nós possa vir a se contagiar lá na frente. É uma doença que para os jovens e para as crianças, principalmente para os jovens, é uma doença possível de ser tratada, mas imagina, se nós temos 10 vagas e 15 pessoas contagiadas, as 15 não conseguirão receber o tratamento. Então, para a gente ter responsabilidade social, responsabilidade civil, não sair de casa para que o nosso Sistema Único de Saúde, que tem exercido um papel incrível nesse momento, extremamente responsáveis, para que o SUS não entre em colapso, senão ele não vai conseguir atender todo mundo. É isso aí, Diamantinho. Agora o Luiz Damasceno, ele é professor. Ô Luiz, você dá aula do quê? Alô? Alô? Alô?
Vou fazer contato de novo com ele, porque ele tá lá em São Paulo. Luiz Damasceno é professor de literatura. Ele tá lá em São Paulo. Ligando pra ele, ligando. Alô? Ô Luiz, só pra concluir, meu querido, você é professor. Alô? Oi, Sossego. Você é professor do quê? Eu sou professor de literatura. Ai, que maravilha! E a importância da educação na transformação de uma sociedade mais justa? Fala pra mim. Sem dúvidas, Rô, dentro da área das humanidades, e quando a gente fala de humanidades, a gente está falando de disciplinas como história, geografia, sociologia, filosofia, português, literatura, são disciplinas que buscam trabalhar outros aspectos do ser humano. Então, através, de diversos conhecimentos, da análise da história, da análise da geografia, do nosso espaço físico, quanto a geografia física é importante nesse momento, a conscientização que os professores de geografia fazem com relação aos ecossistemas, ao clima, à vegetação, não é? A importância da história em observar que o mundo já vivenciou essas crises, que nós já tivemos aí praticamente 5 hecatombes mundiais, as diferentes pestes que ocorreram ao longo do mundo e que foram assim pandemias também. Então a história vem, ajuda com isso, né? Depois a sociologia, que visa, a falar que a gente, enquanto ser humano, nós estamos inseridos em sociedades e que eu preciso compreender o pensamento desses sociólogos, atentando a reflexões, pensamentos importantes a respeito do desenvolvimento da humanidade. Depois a filosofia, para o sujeito se compreender melhor, enquanto um ser humaninho aí no mundo, e o português para se expressar bem, a literatura para compreender como é que esses autores desenharam aí outros mundos, outros cenários ao longo da humanidade. Então, o papel das humanidades, eu vou falar porque é a minha área, o papel das humanidades ele é extremamente importante, porque ele forma um cidadão. A escola... As exatas, as biológicas, são outras áreas irmãs, extremamente importantes também para a formação de outras técnicas e de outras habilidades do ser humano. Mas as humanidades, elas têm a responsabilidade de, na escola, formar um cidadão. Então a gente educa o indivíduo para que ele seja um cidadão, uma pessoa honesta, uma pessoa digna. Nós trabalhamos com valores como a democracia, como o respeito ao próximo, como a honestidade, e como sobretudo, importantíssimo, a conscientização. Então as humanidades têm um papel extremamente importante em conscientizar os diferentes seres humaninhos que passam pela escola, seja no ensino infantil, seja no Fundamental 1, Fundamental 2 ou no ensino médio. Durante esse processo de formação na educação básica, que é o que a gente chama do ensino regular, que é do infantil até a 3ª série do ensino médio, nesse período as humanidades têm um papel extremamente importante na formação da conscientização do ser humano. Conscientizar, sobretudo, para que ele entenda a importância de ficar em casa agora. Esse é o Luiz Damasceno, um amigo irmão do Sossego. Ele se formou na USP. Ele é uma pessoa extremamente dedicada, talentosa. Hoje dá aula nas melhores escolas em São Paulo, particulares, porque a escola pública ainda está bem difícil, Luiz. Desculpa, Sossego, não entendi. A escola pública está melhor hoje? Se ela está melhor? É.
Olha, Palhaço Sossego, eu acho que o que faz a escola é o professor e o aluno. São essas duas figuras que fazem a escola. Claro que a gente precisa de um bastidor, a gente precisa de um coordenador, a gente precisa de um diretor, a gente precisa da tia da limpeza, e nós precisamos também saber o nome da tia da limpeza, do tio da portaria. Então, numa questão de estrutura, a escola funciona, mas um prédio sem gente dentro é só um prédio. Então, contando com todas essas figuras, o papel da pedagogia, do ensino e da aprendizagem, ele é feito pelo professor e pelo aluno. Se só tem professor, não tem ensino-aprendizagem. Se só tem aluno, não tem ensino-aprendizagem. Então, as células, né, o núcleo lá, o bolinho, que faz mais sentido na estrutura escolar, é o professor e o aluno. Então, é extremamente necessário que haja uma conscientização por parte dos nossos políticos, seja dos nossos prefeitos, seja dos nossos governadores, ou seja do governo federal, na figura do presidente, dos seus ministros, secretários, senadores, deputados federais, que haja uma mobilização, na verdade, para que a gente consiga ter um pouco mais de prestígio enquanto figuras de magistério, enquanto professores. Enquanto não houver a valorização do professor, e eu estou dizendo isso mesmo com relação a salários, se a gente observar o salário do professor da escola pública é uma baixaria, o professor precisa trabalhar de manhã, à tarde e à noite para poder ter uma renda porque ele possa sobreviver. Enquanto nós não tivermos condições básicas garantidas, infelizmente o ensino é prejudicado. Enquanto nós não tivermos um repasse de valores dignos para as escolas públicas, para que tenha uma estrutura boa, para que tenha uma cozinha boa para oferecer a merenda, para que tenha livros na biblioteca, para que tenha um projetor, não precisa ser um projetor por sala, mas que tenha algumas salas com projeção. Os alunos hoje, as crianças, os jovens, eles já nasceram na era digital, eles já manipulam esses aparelhos melhor do que nós. E aí a gente não pode ficar numa educação que ainda está seguindo o modelo antigo, o modelo com que nós adultos estudamos. Então é preciso digitalizar essas escolas, é preciso que haja projetores para você trabalhar com vídeo, né? com canção, com música. Eu não estou dizendo que não tenha isso, mas é preciso mais atenção, é preciso mais investimento. Eu vou dizer, Rogério, vou dizer o Sossego, estou confundindo aqui. É Sossego, Diamantinho. Você tá ao vivo na live. O Sossego, é porque eu acho que eu não almocei ainda, então por isso que eu tô confuso. Mas só para concluir, meu irmão Sossego, é extremamente necessário que haja uma injeção de investimentos, porque a escola pública é um espaço, sobretudo, de resistência e de esperança. Então, é preciso capacitar quem é resistente. É preciso capacitar quem é esperançoso. E essa é a figura do professor. Então, assim, se ela está melhor, a gente precisa ser honesto. Ela precisa de muito ainda para ela chegar ao patamar que ela precisa. Enquanto isso, a sociedade precisa valorizar muito esses professores que vão diariamente cuidar das crianças, porque é professor, ele assume a função de pai e de mãe, assume a função de psicólogo, acolhe questões emocionais, entende? Entendo. Então é preciso mais valor, mais legitimação e um repasse maior de verba mesmo, porque dentro do sistema que a gente vive, não é um sistema comunitário. Se esse professor não consegue ter tempo em casa para ficar descansando, para preparar a aula, para corrigir a atividade, infelizmente ele vai ficar um professor muito cansado e desestimulado. Mas a gente tem observado pelo contrário, é um movimento de muita energia, de muita força que os professores da escola pública carregam dentro de si para segurar a responsabilidade que nem deles não é. Agora você tá... Alô? Ai, apertei o botão e desliguei ele, gente. Peraí.
só para falar. Que professor maravilhoso, não é? Todo mundo aqui elogia. Ô, Sossego, acho que já falei demais. Ó, já falou de. Deixa eu só concluir com você. Deixa eu só concluir aqui com você. Você arrasou demais. Tá recebendo vários elogios aqui na live. O Alan falou assim, falou tudo, que professor maravilhoso, que profissional incrível. Nossa, enfim, muitos elogios aqui pra você. Obrigado por ser este amigo e este profissional maravilhoso que você se tornou. Beijo! Você também, muito orgulho de você, meu amigo Sossego. Um grande beijo, um grande abraço e um grande abraço para todo o seu público. Vamos ficar em casa, hein, pessoal? A gente há de sair dessa. Beijo, beijo, beijo! Tchau! Esse foi o Luiz Damasceno.